Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Como diz a Escritura Sagrada, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mesmo que não presencialmente, cremos nesta verdade bíblica, que a bênção do Senhor recai, está sobre o seu povo, quando nós estamos todos unidos no mesmo propósito, ainda que não fisicamente uns ao lado dos outros. É o que nós estamos fazendo, é o que nós esperamos de Deus nesta hora. Irmãos, nós vamos mais uma vez falarmos sobre a mordomia do meio ambiente. Queremos ainda esta semana encerrar, concluir as nossas considerações sobre esse nosso tema, sobre essa nossa série da mordomia bíblica, da mordomia cristã. Muitos outros assuntos nós temos para falar sobre isso, mas creio que já é de bom tamanho os que estamos abordando. Mas nós vamos cantar e ainda estudar hoje, mas antes disso, eu quero dar um aviso aos homens, aos irmãos. Nós teremos no próximo dia 18, um sábado, 18 de julho, às 9h30 da manhã, o Café dos Homens da Betel, o café da nossa UPH. Café online, é verdade, não é? Mas teremos então às 9h30 um preletor especialmente convidado para isso. Em breve já vamos anunciar, vamos divulgar aquela imagem, né? Própria, já está sendo feita, mas queremos, irmãos, pelo menos contar, pelo menos com o dobro de irmãos que estiveram conosco naquele nosso encontro de um mês e pouco atrás, né? Nós agora faremos pela manhã, repito, é um café dos homens, com uma palestra, com uma oportunidade de cantarmos, de orarmos uns pelos outros, e isso, irmãos, é fundamental, né? Principalmente nesta hora de tanta mudança. Então, reserve esta data, você que é homem, irmã, você que é esposa, você também que é filho ou filha, esteja empurrando o seu pai aí, não é? Para participar, o seu marido, para que todos nós estejamos linkados, plugados nesta hora, tá bom? Dia 18 de julho, às 9h30 da manhã, e nós utilizaremos a plataforma do Google Meet, que a igreja, nossa igreja já adquiriu, e cabe ali até 150 pessoas por tempo ilimitado, tá bom? Mais detalhes serão dados à frente. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de cantar com os irmãos um belíssimo hino do nosso inário, que fala da revelação de Deus, ou seja, falando da revelação geral de Deus, a sua criação, a própria natureza. O hino 22 dos nossos inários: altamente os céus proclamam seu divino Criador. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso sol caminha pelos céus com esplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa
as nossas mentes, guia as almas a Jesus, em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Amém, irmãos. Eu convido vocês agora a juntos abrirmos no livro de Gênesis, no capítulo 3 do livro dos começos, o livro de Gênesis, onde nós leremos do verso 17 ao verso 19. Gênesis capítulo 3, verso 17 ao verso 19. O texto sagrado nos diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos, espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmão e irmã, nós, nesta sequência sobre a mordomia do meio ambiente, queremos abordar algo que pouco é falado e que tudo que tem acontecido ao nosso redor nos empurra para essa compreensão, a partir ou com base nas escrituras sagradas. Quando nós lemos o texto aqui de Gênesis 3, nós notamos que com a quebra dessa triangulação, Deus, homem, natureza, né, através da entrada do pecado, da queda do ser humano no pecado, a sua desobediência, nasceu ali uma hostilidade não somente entre o homem e Deus, mas também entre a natureza e o homem, entre o homem e a natureza. Lemos agora aqui que o solo seria hostil ao homem, o solo, a terra, dificultando o seu trabalho, produzindo espinhos, né? Cardos e abrolhos, diz aí o texto. Nesta mesma esteira, o homem que havia sido posto no jardim para cuidar, para zelar do meio ambiente, agora vivenciando um clima de desobediência, o homem passa a descuidar do meio ambiente, passa a ser hostil para o ecossistema, né? E ao longo da sua história, o homem passou a prejudicar a natureza de diversas maneiras, como você sabe. Hoje temos um mundo poluído, degradado, fruto disso. E com o aumento da população sobre a Terra, o efeito maléfico dessa ação humana sobre a natureza passou a ser altamente danoso. É que, não compreendendo as coisas espirituais e não convivendo corretamente com Deus, o Criador, o homem não cuida das coisas que Deus criou para o seu próprio bem. Estando desligado de Deus, nós podemos dizer, toda a ação pecaminosa do homem recai também sobre a natureza, criada pelas mãos do nosso Deus. O texto de Isaías 24, verso 5, é muito interessante nesta consideração. Atentem para o que ele diz. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, disse Isaías, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então ele fala que a terra estava contaminada, já na época dele, por causa dos moradores da terra. E ele dá a razão, porque eles transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aqui temos toda a tese, por assim dizer. A terra está contaminada pelo ser humano porque transgride as leis. Aqui apontando para as leis da natureza, as leis da ecologia. O homem transgride essas leis, por isso a terra está
contaminada, disse o profeta. Mas ele fala também dos regulamentos, né? Que os homens ali viviam violando os regulamentos, os estatutos, as legislações especiais sobre os assuntos, que a gente pode até aqui dizer, referentes também à natureza, ao meio ambiente. E ainda diz mais Isaías que o homem ali desobedecia, o ser humano ali na sua época já desobedecia o pacto eterno de Deus, quebrava a aliança eterna, ou seja, as regras, os mandamentos do relacionamento do homem com o Deus Criador. Então, está tudo aqui. Um outro texto muito significativo em Jeremias, que mostra também isso, irmãos, que o pecado, a entrada do pecado na história humana afetou profundamente, desvirtuou o relacionamento do homem, do ser humano com Deus e também a questão da natureza, o relacionamento da natureza e o homem e a natureza. Um outro texto é o de Jeremias, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: até quando estará de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. E não é só isso, irmão. Nós vamos encontrar na Bíblia Deus reiteradas vezes advertindo o seu povo a obedecer a ele, a obedecê-lo, e só assim a natureza lhe será favorável. Olha que aspecto interessante isso. Isso mostra que Deus jogou a natureza contra o homem por causa da sua desobediência. E isso é um fator espiritual. Então, quando estamos falando de mordomia, da mordomia do meio ambiente, quando estamos falando do ecossistema e de como nós devemos nos relacionar àquilo que foi criado por Deus, à criação de Deus à nossa volta, estamos falando de algo profundamente espiritual. Um dos textos que são mais significativos, ou é mais significativo na consideração disso, é também o texto de Deuteronômio, capítulo 11, que eu faço questão aqui de ler com os irmãos. Deuteronômio 11, se você puder abrir aí a sua Bíblia, será muito bom. Deuteronômio 11, a partir do versículo 13. Olha que palavras, irmãos. Deus dizendo: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e servais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, ou seja, a sua colheita, a sua safra, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Irmãos, aqui temos ligadas as coisas. O nosso relacionamento com Deus afetando diretamente o modo como a natureza se relaciona conosco e nós nos relacionando com a própria natureza, fruto das mãos do Senhor. Mais à frente, o mesmo livro de Deuteronômio, já no capítulo 28, mais conhecido nosso, né? Porque fala das bênçãos e das maldições do Senhor. Deuteronômio 28:11 diz assim: o Senhor te dará abundância no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Ou seja, se o seu povo, o povo de Deus, obedecesse os mandamentos, trilhasse o caminho da obediência, ele daria abundância ali, até no fruto do solo, na terra que Deus estava colocando esse povo. Enfim, são muitas as passagens bíblicas. Em Jeremias capítulo 5, por exemplo, nós vemos ali que o próprio funcionamento da natureza foi alterado nas suas estações próprias por causa do pecado do povo. E então, irmãos, nós temos aqui uma severa repreensão aqui para mim e para você. Nestas passagens e em tantas outras
Eu não tenho tempo aqui, infelizmente, né? Mas a gente pode ver em Isaías 1, no livro de Joel, que nós estudamos no último domingo, né? No capítulo 1 e no capítulo 2, em Ezequiel, em Miqueias, em Levítico, nós vemos, irmãos, que Deus usou a natureza para punir o ser humano. Não se trata de uma consequência de ação do homem sobre a natureza. Deus usou a natureza para pressionar o homem. É verdade que existem as consequências, nós já vimos isso nos últimos estudos, existem as consequências, é o retorno da ação equivocada, errada, pecaminosa do homem sobre a natureza. Mas aqui nós vemos Deus tomando em suas mãos a própria natureza e mexendo no funcionamento dela, estabelecido por ele mesmo, né? E lidando com isso para ensinar lições a mim e a você. Ou seja, você quer ver a natureza trabalhando a seu favor? Você quer ficar apenas com os aspectos bonitos e belos da natureza? Tenha um correto relacionamento com o Criador. Isso é decisivo, é essencial. E muitas vezes nós não nos damos conta desse aspecto da nossa fé, não é, irmãos? Que quando as pessoas se voltam para Deus, elas são tiradas da condição de inimigas de Deus. E também são tiradas, melhor dizendo, também da relação de inimigas do próprio meio ambiente. Tudo é harmonizado. A paz, ou a paz de Deus é derramada sobre todas as relações do ser humano, inclusive com a natureza. E esse aspecto da natureza, irmãos, é tão interessante que a gente precisa falar aqui, antes de encerrarmos, a respeito da redenção da criação. A questão de que a ecologia, o meio ambiente é também espiritual, isso é muito sério, né? Porque a Bíblia fala da redenção da natureza. Isso quer dizer também que o pecado do ser humano afetou tudo à nossa volta, inclusive as coisas criadas, inclusive a natureza. Você deve estar se lembrando aí de Romanos, capítulo 8, versículo 19, que diz ali, o apóstolo Paulo nos diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação. Criação aqui significa tudo aquilo que Deus criou, a natureza à nossa volta. E mais à frente, no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Versão corrigida, eu estou lendo. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O termo criação aqui, então, se refere não somente a mim e a você, seres humanos, mas a todo o universo. Inclui aí também a natureza, os animais, a vegetação. Passagem ainda mais significativa, irmãos, está na epístola de Paulo aos Colossenses, que geralmente lemos, mas não atentamos, repito, a esse aspecto, né? É dito ali pelo apóstolo Paulo em Colossenses 1, capítulo 1. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, por meio de Cristo e para ele, para Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele subsiste tudo, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, irmãos, um aspecto da nossa salvação é que Deus também vai redimir, vai salvar também, vai transformar a própria criação, a própria natureza. É por isso que o Apocalipse fala do novo céu e da nova terra. Irmão, de tudo que nós temos falado, nós temos que aprender que a natureza não funciona bem quando está desvinculada do todo da criação de Deus. E por causa do pecado do homem, que cortou as suas relações com Deus, existem resultados negativos em cadeia
que envolvem o homem e a natureza. Isso tem conotação, portanto, espiritual. Modernamente tem havido um esforço muito grande ao nosso redor, na nossa sociedade, em educar as comunidades para um melhor relacionamento com a natureza. E isso é bem-vindo, né? Para que tornemos a nossa casa, né, mais funcional, o nosso meio ambiente mais apropriado. No entanto, à luz do que estamos vendo hoje, tudo isso só vai ser eficiente quando a pedra principal for posta no seu devido lugar. E essa pedra representa o retorno do homem ao seu Criador. Então, quando nós falamos do Evangelho, e quando Cristo é entendido pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo no coração do pecador, há uma reconciliação geral, irmãos, reconciliação do homem com Deus, mas também dele com a natureza com ele. A natureza, vamos dizer, agradece pela salvação do pecador, porque até ela geme, suporta angústias até agora, aguardando o dia em que ela vai ser transformada. Foi para isso então que Cristo veio ao mundo, para promover essa reconciliação do pecador com o seu Criador, para desfazer as inimizades, né? Em Cristo, irmãos, todas as coisas são reconciliadas. Nós vimos isso aqui ao lermos o texto de Paulo aos Colossenses. Sendo ele o Criador, sem ele nada do que foi feito se fez, Cristo pode reconciliar consigo todas as coisas. É por isso que nós dizemos que o cristão deve, então, ser o melhor ecologista deste mundo. Porque só ele, que já se reconciliou com o Criador, já tem intimidade com o Criador, pode entender estas coisas e pode agir como Deus quer no trato com as coisas criadas. Por fim, irmão e irmã, eu quero ler com vocês mais um texto. O livro do profeta Amós, no capítulo 4, que diz palavras de impacto para mim e para você, nessa questão da natureza e nós mesmos, de nós mesmos e o nosso relacionamento com a criação ao nosso redor. Amós capítulo 4, versículos 6 e 7, primeiramente, diz assim: Deus falando: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Verso 8 ainda, andaram, final até o versículo 12, andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Algumas coisas preciosas aqui e alarmantes. Primeiro é que Deus usa a natureza como um grande outdoor dele para alertar-nos. Isso ele fez durante toda a história, não é? E continua ainda fazendo. A natureza e a maneira com que nós a enxergamos, a maneira como nós nos portamos diante dela, o retorno que temos dela, não é? Das nossas ações erradas, das nossas ações pecaminosas, tudo isso é uma grande mensagem de Deus. Por quê? Falamos assim? Porque Deus está dizendo aqui que foi Ele quem estava
fazendo com que o seu povo ali nos dias de Amós tivesse falta de pão. Era ele está falando, eu é que retive de vocês a chuva. Dei chuva numa cidade, em outra não. Eu é quem fiz com que o campo de vocês ficasse seco, sem água, sem chuva. Eu é que fiz vocês terem falta de água. Eu é quem feri vocês com o crestamento, a ferrugem nas hortas, nas plantações. Eu é quem mandei o gafanhoto. Também estudamos isso no domingo, ao estudarmos Joel, capítulo 1. Eu é quem enviei a peste contra vocês à maneira do Egito. Olha que palavras, irmãos. Mas, além disso, Deus está dizendo que a resposta esperada e aguardada do seu próprio povo não foi aquilo que ele esperava. O povo não se converteu. Aparecem aqui, irmãos, 5 vezes aparece a expressão, a frase, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E aí ele termina dizendo, então te prepare para te encontrares com o teu Deus. Nós precisamos, irmãos, entender esta questão. De novo, como já disse no nosso estudo hoje, você quer ver a natureza no seu aspecto mais belo, você quer ver a natureza trabalhando a seu favor, tenha um correto relacionamento com o Criador. Vamos orar? Ó Deus, Pai querido, nós temos visto ao nosso redor a própria natureza gemendo, clamando. O Senhor como que trovejando, ó Deus, contra nós, contra os habitantes da terra. Ao vermos a natureza em revolta, a natureza em polvorosa, a natureza, ó Deus, ocupando espaço onde não era para ocupar, a natureza está gemendo, ó Deus, e o Senhor está, através disso, querendo nos falar ao coração, está, ó Deus, mandando-nos da sua mensagem do alto do céu, para que possamos reatar o nosso relacionamento com o Senhor, para que possamos quebrantar a nossa alma e buscar refúgio apenas no Senhor, ó Deus. Mas muitas vezes a nossa reação, a exemplo do povo nos dias do profeta Amós, é uma reação de inércia, de indiferença, uma reação contrária àquilo que o Senhor quer ver. Nós muitas vezes não mudamos os nossos rumos, mesmo enxergando uma natureza tão revoltada, ó Deus, contra nós. Desperta-nos para isso, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a bênção de sermos mordomos, administradores fiéis, obedientes, ó Deus, prudentes, daquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Estamos aqui falando agora, então, do cuidado com a natureza criada pelo Senhor para o nosso bem. Tem misericórdia das nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, irmão e irmã, vamos orar com os nossos queridos da família. Um forte abraço. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.